Boa, Fufu. Bom. Muito bem. Tamo de... O que foi, Dedê? O que você está todo menino? O que você está brigando aí com... Tá brigando, deu um tapa no Guerec. Por que você deu um tapa no Guerec? Então, foi agredido aqui. Por quê? Foi agredido A vinheta aqui. de quem? Pavivi. Pavivi. Assim que ligar o microfone, nós vamos anunciá-lo. É, tem vinheta. Eu não entendi o tapa na minha orelha, mas tudo bem. Funcionou. Não, é que tem uma vinheta para o querido Pavivi. É isso. Ah, então, por favor, vamos à vinheta para Pavivi e Pavovó. Ó. É o Chiquinho Scarpa da fã, pô. Sensacional. Preciso de um companheiro. Que elegância, Pavinato. Como é que você tá, meu bom? Eu tô vivo ainda. Tô Porque eu ouvi trabalhando muito. Você tá muita trabalhando. participação especial essa semana. Sim, eu vi você Mas no você domingo. gosta também de... No programa. Eu gosto, Então, claro que eu pode gosto. reclamar. Mas pouco, né? Não sei, mas assim, muito. cansa. Não precisa ser a Xuxa também. Segunda-feira Tá demais. foram quase 7 horas ao vivo. Sem Você tirar, chega em né? casa, a garganta ela tá com gosto de pus. É isso Desculpa a comparação, Sim. mas porque a gente não para de falar, né, velho? É. É verdade. E você se prepara muito para fazer o teu... Tem. Você lê todos os jornais de manhã? Leio pelo menos 8 jornais. Caramba. Leio. Ah, dá medo, né? Depois ficam falando que é fake news, eu tenho que citar a fonte, tem que saber tudo direitinho. Você estava falando outro dia no seu programa, que é o Linha de Pingos. frente. Não, Ah, tá. Pingos. É, tem os dois. Você estava falando que você está com medo. Você está com medo de ou ser demitido ou ser preso. O que mais você estava com medo? É uma afirmação. Eu devo ter esse É medo uma afirmação genérica. Eu devo ter Por quê? esse medo? Claro que deve. Claro que deve ter. Todo mundo tem que ter. Eu não. A gente só tem medo, né, de ser preso, por exemplo, quando a gente comete crime Isso. ou a gente quer esconder alguma coisa. Tá bom. Isso. E para que isso aconteça, existem as garantias do direito, né? Tem garantia à liberdade, à presunção de inocência, há um processo conforme as regras pré-estabelecidas. E o que eu falei é essa afirmação genérica, ela se sustenta no seguinte fato, de que eu já venho falando com base nas entrevistas que um ministro deu à Folha de São Paulo, e depois o Estado de São Paulo deu um furo de notícia na segunda-feira, que ele falou que as condutas dos presos pelos atos do 8 de janeiro não foram individualizadas. Entrou no mesmo balaio. É um direito constitucional e do Código de Processo Civil você ter a conduta individualizada. Então é o seguinte, isso quer dizer que eles são inocentes? Não. Eles vão continuar a ser réus, mas eles têm que responder em liberdade. Há uma porque não teve audiência de custódia conforme a lei. E a lei fala que se não tem audiência de custódia conforme ela descreve, a prisão que se mantém é ilegal. Então eu tenho 1.406 casos de prisão ilegal no Brasil. Você não tem medo? Foi preso sem nenhum julgamento. Exatamente. Exato, porque a audiência de custódia... ela aconteceu, a audiência de custódia. A audiência de custódia é o seguinte: o cara, você vai lá e faz alguma coisa. Aí a polícia Pegou vem. em flagrante. Pegou em flagrante, vai lá, Emílio, tal, não sei o quê. Você vai, você tem 72 horas. 24 horas. 24 horas. 24 aí você horas. vai, porque isso é que solta os bandidos do celular. Exatamente. Sabe os bandidos do celular? Então vem a polícia militar, prende o cara aqui na Paulista. Aí leva o cara em cana. Aí você tem a audiência de custódia. Normalmente é um juiz. Isso, perguntando se o policial tem que tratou ser um bem. juiz. Isso. Tem que ser um juiz. Tem que ser um juiz. Tem que ser um juiz. Você foi bem tratado Isso. pelo policial, sim ou não? Ele te perguntou Pode ir, o garoto. cangote. E manda embora. Libera. Libera. É. Isso é audiência de custódia. Mas assim, o conteúdo é o juiz que dá, porque é ele que preside a audiência. Então, mas normalmente solta, né? Se não tiver... Se não tiver, tem que ter dois requisitos para ficar preso. Quais são? Elementos que falem que você provavelmente é o autor daquilo e o perigo da liberdade da pessoa. Então, mas nesse caso, da turma de Brasília, entrou num outro esquema. Chamado de crime multitudinal, porque tinha uma multidão. Então, só que, como não deu para individualizar as condutas por conta do crime multitudinal, o Código de Processo Penal ele obriga a aplicar penas alternativas, que tem lá várias, diversas, que estão no artigo 319. Certíssimo. E não a prisão preventiva.
A prisão preventiva é o último caso. Você tem que individualizar bem, porque se você não individualiza, você não cumpre o requisito de que ele provavelmente cometeu um crime determinado e nem pode dizer se ele é perigoso em liberdade. Então, mas vamos lá, para poder entender. Porque vocês são muito estudiosos e falam muito difícil. Todas essas histórias estão lá naqueles fake news, que são esses caras que foram presos sem o julgamento normal. Certo. É uma outra... É outra pegada. É uma outra pegada. Outra pegada. É tipo uma gambiarra. Exato. É uma gambiarra. Não é nenhuma gambiarra. Foi feito Tem ao lá, arrepio da lei, assim, descaradamente. Então, mas tem na lei. A lei fala, a audiência... Você foi preso em flagrante? A pessoa que estava no 8 de janeiro podia ter sido preso em flagrante? Podia. A pessoa que estava no quartel podia ter sido presa em flagrante? Podia. Certo. Porque a lei manda. A lei nova que foi inserida no Código 21. Então, você foi preso em flagrante. O flagrante dura 24 horas. A lei diz que, se no prazo de 24 horas não tiver audiência de custódia, tem que mandar embora, tem que liberar. É a lei, é a regra. Começa o processo normal. A garantia é essa. Mas o Cabral não ficou 6 anos preso sem julgamento? Pois é, essa é outra história. Nesse caso do Rio de Janeiro, pela delação. Além de ter que ter audiência em 24 horas, teve caso que levou 3 dias. Então já anula, não é audiência de custódia. E mesmo nas todas que aconteceram, a lei manda que o juiz decida naquele momento da audiência se ele deve continuar preso, se ele vai receber uma outra medida cautelar ou se ele vai ser liberado. E o que aconteceu foi que mesmo atrasada, que já não é audiência de custódia se é atrasada, foi mandado um relatório em baseada. O Estado de São Paulo teve acesso aos documentos. Então foi uma baseada, Ctrl-C, Ctrl-V, que só mudava o nome e o documento das pessoas. Caramba. E só depois é que no STF se decidiu pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Isso é totalmente ilegal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já postei que não sai CPI. Já. Acho que já não vai sair mesmo. Não vai sair a CPI. Também acho. Não vai sair. Pode escrever. Ele achava que sim, viu? Quem achava? O Palvinato. Palvinato? Não vai sair a CPI porque os caras vão se vender. Não, depois agora da tem notícia cargos. de ontem, depois da notícia de ontem, do Pacheco. Sim. Né? Sim. Aliás, ele foi muito incortês em falar sobre isso. Né? Eu ouvi dele mesmo que ele vai instaurar assim que for regularizada o requerimento. O que a Soraya Tronic fez? Tá errado, né? Ela fez errado. O regimento interno manda você fazer o pedido e instaurar dentro da legislatura. Ah, mas o senador tem 8 anos. Etc. O senador tem 8 anos. A legislatura é o quê? É um ciclo do poder legislativo, que é Câmara dos Deputados e o Senado. Então, um ciclo, uma legislatura, são 4 anos. E o senador, um mandato tem 2 legislaturas. Então a Soraya Tronic devia ter o cuidado de, ao longo desses 4 anos, ter lido o regimento interno da casa. Porque se ela começa ela pode errado. ser eivada de nulidade. E é o que eles mais querem agora. E o que ele explicou detalhadamente foi justamente isso. Você regulariza o requerimento e eu instalo. Não, então, isso é lá no Senado. Na Câmara, 4 já pularam do cavalo. 4. Assinaram e falaram, opa, não era bem isso que eu queria. Exatamente, pensei e mudei. É uma vergonha. 4 é uma vergonha. É uma vergonha. Mas depende de quanto cai no bolso, né? Exatamente. Agora... Você acha que o Brasil tem moral? Isso tem... Não tem moral e merda no Brasil. É a mesma coisa. Não tem. Mesma coisa. Não tem. Agora, você assina um negócio... E vai lá e rabisca. Põe branquinho. Põe branquinho. Ninguém tem vergonha na cara, velho. É isso aí. Assim, agora, o povo tem que ficar atento para nunca mais eleger uma pessoa como essa. Aliás, o partido político deveria cobrar explicações da pessoa que faz isso. Porque isso é uma puta sacanagem. Porque mesmo porque é muito ruim você ficar em dúvida de qualquer coisa. Claro. Entendeu? Então, esse 8... É 8, né? Isso, 8 de janeiro. 8 de janeiro é um negócio aí que... Todo e aí mundo tá em dúvida. Da fake news. Não vamos mostrar as imagens vão ficar aqui. Pois é, e isso poderia individualizar a conduta das pessoas. Por que não mostra? Então, assim, surge esse anseio, essa necessidade, porque o governo federal está agindo de má fé.
Mas qual é o Absoluta argumento? má-fé. Então, mas pro governo Não é ruim tem- uma não CPI. tem argumento? O argumento do É ruim governo porque atrasa? era. O, É isso? Não é o porque argumento para. do governo já caiu por terra. Qual que era o argumento? Qual era? Com uma CPI desse tamanho, dessa gravidade, isso vai atrapalhar a votação dos projetos importantes no Congresso. Certo. Primeira falácia. Quais projetos? Nenhum foi apresentado. Estão estudando Não ainda. tem. Verdade. Não tem. Cadê a imagem do... O Jaiminho estudando? Tá, a turma inteira está estudando. Tá? Estão Ixi, estudando. que Estão bonito. estudando, exato. E fica aqui, ó, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Segundo, que o próprio governo começou a se manifestar a favor da CPI de joia e CPI das americanas. Ora, se não é para ter CPI, porque vai atrapalhar a reforma, é importante, por que que o PT está incentivando outras CPIs? E terceiro, porque o Humberto Costa falou claramente ontem, entre aspas, estamos investindo pesado para não ter a CPI do 8 de janeiro. Então não tem argumento. Será que tem culpa Ele está no cartório? escondendo alguma Estão coisa. escondendo Se alguma não estiver escondendo, ele está fazendo aquele processo que chama de gaslit, essa gaslighting. A pessoa fica escondendo as coisas para deixar a oposição cada vez mais enfurecida e falar, olha, são extremistas, olha como eles são nervosos. Porque esse é um método de deixar a pessoa nervosa. Então, ou eles estão escondendo, ou eles estão jogando. E nenhum dos dois caminhos é moral. E a Constituição diz que todo ato administrativo tem que ser moral. Olha lá, ele está estudando lá. Eles estão estudando lá o arcabouço. Ah, tá lá. Olha lá, está estudando o arcabouço. Agora vai. Ele está estudando, eles estão estudando. Absorvendo conhecimento. Ele está absorvendo o conhecimento. Olha lá, essa é a Olha, turma da uma Fazenda. técnica. É uma técnica. Paulo Freire. Tá lá, né? É uma técnica. A Dilma que aprendeu isso. O Dilma estudou muito assim. China pra Isso, agora ele está estudando, olha lá, ó. Olha lá. O Jaiminho, tá toda a equipe lá, que é o arcabouço, né? Uma Receba. coisa que eles estão assim há 6 meses, mas agora vai. Exatamente. E da fake news tem um inquérito que dura 4 anos, ou seja, já venceu, já tinha que ser encerrado. Mas não encerra nunca. Aí fala o quê? É o inquérito Titiolina? Você abriu, nunca mais fecha? É porque, que coisa é? porque eles falavam que é o inquérito sem fim também. É, porque pois não é, vai não chegar, existe, isso é não ilegal. vai chegar a nada. Então, num país onde não tem garantia, a legalidade ela é atropelada descaradamente, eu tenho medo. Porque se você falha para um, não é para ninguém. Ninguém está garantido. É garantido enquanto eles querem que você esteja garantido. Então isso não é garantia, é autorização para você fazer Então, mas as coisas. o próprio Abraham Lincoln, que você tanto gosta Ei, e tanto ama, O homem do ele disse que passado. em determinados momentos a Constituição Mas deve ser deixada ele é de muito lado. anterior à Declaração Mas dos é. Direitos Humanos. Mas né? o Abraham Lincoln é um cara... ele é anterior dava umas ao fenômeno do pedalada também, fascismo, né? ao fenômeno do nazismo. Ele é anterior a isso. E a formatação hoje do Estado de Direito, ele é uma forma de responder a esses frutos do fascismo que Abraham Lincoln não viveu. Então tem que se ter muito cuidado, especialmente em direito penal. Que o direito penal é quando você encarcera o opositor. Aí a gente vai virar um nível de Nicarágua. Então, mas para uma ditadura, qualquer ditadura que começou, ela começou com uma justificativa muito boa, linda. né? Ela sempre tem uma justificativa chupeta, você fala. Geralmente é defesa da democracia. Defesa da democracia, um medo que você tem, você fala, opa, eu preciso Você vai me ajudar. disso aqui. E aí acaba virando uma ditadura. Esse é que é o problema, né? Exato. É igual a questão da lei das fake news, não é? Que se diz que precisa dessa lei para acabar com o discurso de ódio. Só que para acabar com o discurso de ódio, você precisa acabar com o ódio, não com o discurso. Percebe a sutileza da questão? Exatamente. Você acaba com o discurso e gera mais ódio represado. Isso é um assinte da racionalidade. Então, mas, por exemplo, se você pegar a pandemia, que foi um negócio que o mundo inteiro sentiu, a pandemia, certo? Certo. Que foi em 2020. Perfeito. Começou em 2020. Começou em 2020. Aí a gente estava ouvindo o quê? A organização... começou depois do carnaval, né? Isso, Exatamente, isso. gravado. Aí Isso. a primeira vez é o Tedros, lembra do Tedros? Da Organização MS. Mundial de Saúde? Então ele fala, não sim. use máscara. Aí você não usava. Máscara é só para médico. Médico não usava. Vamos fechar as cidades
pra gente... Lockdown. O lockdown era pra aparelhar os hospitais. Olha, o Dedê, ele tá louco pra Era falar com você. O breakzinho, Reginaldo, pode fazer o break, a gente continua o papo aqui nas redes. E você, obrigado pela sua audiência na rede Jovem Pan. Por favor, vai lá, Reginaldo. Ele sempre atrapalha esse Delari. Puta cara chato, ele não presta atenção. Aí é o seguinte... Não fala assim do... Aí é o seguinte, hoje em dia, depois de 3 anos... Ele tem preapismo, não fala isso. Depois de 3 anos... Depois de 3... A gente trouxe... Todo mundo veio aqui e falou. O nosso querido secretário, que era... Gorenstein. O Gorenstein veio, o Zeballos falou, todo mundo falou. E politicamente ficou 2 lados. Os caras da máscara, os caras sem máscara, não sei o quê. Fica em casa, ficou aquela coisa política. Aí o que acontece? Os estudos estão saindo agora. Você lembra daquele médico francês? Não lembro. O Didier, mas ele teve... Você lembra do Didier? Mas ele teve uns BOs, né? Calma. Se o Didier falou isso aí... Didier não é a música do Raça Negra? O Didier falou isso aí na época. Na época ele ia ser preso. Não, mas tem um na época, fraudou dados. Não, peraí. Na época, mas não é questão de dados ou não se discutiu, Sam. Não, a discussão foi completamente interditada. Não teve discussão. Sim, não teve discussão. Foi interditada. Não teve foi discussão. interditada foi interditada. Foi. Se você pegar a CPI que estão fazendo nos Estados Unidos, que uma senadora lá fala com a menina do Twitter, falou, você é médica? Ela falou, não sou. Você sabe o que você fez? Um cara especialista de Harvard, não sei o quê, você tirou o que o cara publicou. Exatamente. Sem ter nenhuma explicação médica. Falou, não, é pela comunidade. Então, você vê que o negócio tá zoado. Tá faz tempo. Tá zoado porque o povo não tem mais uma direção a seguir. Então você fala, no dia 8, você fala, quem fez aquilo? Nós nunca vamos ficar sabendo. E vamos ficar nessa narrativa. Vai ficar discutindo eternamente. A questão da pandemia é complicado, porque não dá para ter uma resposta imediata de uma coisa desconhecida. Não dá, é impossível, é racionalmente impossível. Quem tentou acertar errou. Então, eu sei, mas agora a gente tá saindo tem estudo. a ciência, agora tá saindo a ciência sempre tem posições contraditórias enquanto não se firma a que O mais tempo, precisa resiste do às tempo. contradições. Essa é a ciência. O que aconteceu foi gente distorcendo questões, artigos científicos, e também houve, por parte da política, além da distorção, uma parte que preferiu reprimir, escolher uma linha de pesquisa e ir com ela até o final. E fechar a porta para as outras. Mas a gente está falando do momento de pandemia, então é muito louco você falar de direito. Mas a pandemia é bom porque foi no mundo inteiro. Exato. Então não adianta você falar foi o Bolsonaro, exatamente, foi o Lula, não é o PT. Agora, foi o mundo inteiro. As pessoas ficam jogando coisas no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pegou um parco conhecimento dele, porque ele é um cara chucro, um cara do povo. Né? Ele é um tio do Corcel. É um cara que foi presidente, depois bom ministro lá, mas ele fala como uma pessoa comum do povo brasileiro. Ele é o retrato do homem médio brasileiro. No falar. Do afegão médio. Exatamente. Então, assim, quando ele se metia a discutir coisas científicas, não dava. Agora, o Lula, por sua vez, ele não para de falar mentira. Por exemplo, ele fez um discurso que o Metrópole, ele filmou e jogou esse trecho. Só que ele pode. Mas é uma mentira atrás da outra, falando que a escravidão teve um aspecto positivo e ainda contando uma mentira histórica sobre os índios. Então eles fazem um revisionismo histórico que o índio descarado. é preguiçoso. Exatamente. Não gosta de trabalhar. Exato. Por quê? Porque ele não sabe das coisas. Ele fica fazendo... Chutando. O índio não trabalhava como escravo, sabe por quê? Porque em 1503, se não me falha a memória, o Papa Paulo III emitiu uma bula para o mundo que era católico, dizendo que não podia explorar o trabalho escravo do índio, porque o índio tinha alma. Por isso. Não, o índio também não aguentava o tranco, né? Eu não sei, mas a questão foi essa. O índio não aguentava a coroa portuguesa era católica. Então, se tinha a bula do Papa, você não pode explorar o índio, você vai explorar quem? O escravo da África. Agora não tem, achava o índio preguiçoso. Mas isso aí é muito difícil você julgar em 2023 o negócio que aconteceu em Exato, mas ele faz. Agora, ele julga uma coisa que está no calor da emoção. Ou seja, é tudo incongruente. Nada faz sentido. Você sabe o negócio que eu vi, cara? Eu vi na Band. Na Band Rádio. Fizeram uma... A gente sempre ouviu dizer que o Dom Pedro I
batia na Leopoldina e que ela morreu devido à agressão nela. Sim, mas você não aprendeu isso na escola? Não é impossível. Você não aprendeu isso na escola, que descia o sarrafo nela? Não. Sim. Não? São histórias que as nossas babás não contam. Não, isso eu li. Tem um monte de livro falando isso. Ele batia na mulher? Que ele batia na mulher, na Leopoldina e tal. Inclusive, ele foi embora do Brasil porque ninguém gostava dele e gostava dela. Que ela era muito querida aqui. Aí fizeram a exumação. Uma professora aqui da USP, com um professor antropólogo e tal, e não sei o quê, fizeram a exumação da Leopoldina. Encontraram não tem um osso quebrado. Nada. Não tem um osso quebrado. Todos os dentes. Calma. Não, tem todos os dentes. Eu sei, cara, mas é um negócio que passou batido. O exame cadavérico você faz quando você ainda tem Eu achei muito interessante quando isso. Quando você tem ainda a pele, isso é tempo de advocacia criminal. Quando você tem pele e vê os estágios de descoloração e putrefação da pele. Aí você consegue, pelo exame cadavérico, saber que tipo de contusão, que tipo de golpe. Então não tinha contusão. Se foi enforcamento. Não tinha contusão. Não tinha pele, só tinha osso. E daí, pô? Você não é especialista em... Como é que chama aquele barbudão lá que faz as autópsias? De Campinas lá, o barbudo. Você tem que chamar alguém. Como chama lá o barbudo de Campinas? Putz, eu esqueci o nome dele. Agora. Mas ele é bom. Ele é muito bom. Eu nunca li isso. Eu também, de história que ele violentava. Eu ouvi no programa da Band essa entrevista muito interessante. Foi agora esse estudo. Agora, a questão Podia trazer aqui. No século XIX... É que é muito sério, né? No século XIX, me responde, que mulher não era violentada pelo marido? No século XIX? Nenhuma! Não é assim também. De um jeito ou de outro. Vamos falar assim, no geral, era regra. Porque a mulher era coisa, ela não era pessoa. Eu tenho a regra aqui de 1904. 1904 valia no Brasil as ordenações filipinas. Não, eram dicas para as mulheres. Cadê aqui? Dicas para as mulheres. 1904. 1904. A mulher. Para uma mulher ter merecimento real, precisa aprender a cozer, a cozinhar, a ser amável, a ser obediente, a ler livros úteis, a levantar-se cedo, fugir da ociosidade, guardar um segredo, evitar as bisbilhotices, ser graciosa e alegre, dominar o seu gênio, ser a alegria da casa, cuidar bem dos filhos, tá vendo, Zuzu? Convencer pela meiguice, não falar antes do tempo, ser a poesia e a flor do lar, não ser demasiada ciumenta, não andar sempre pelas lojas, tratar de tornar-se agradável. A mulher é um pet. Ter uma grande bondade de coração e não jogar no bicho. A última é mais importante. A última... Jogar... Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que não jogar no bicho? Para não acabar com o dinheiro do marido. Porque a mulher até 68 ela era propriedade do marido ou do pai. Legalmente, ou até então 1968. Não, mas é um negócio de 120 anos. Então, exato. Ou para não ganhar mais dinheiro que o marido meteu o pé na bunda dele. Então, mas não dá para você comparar isso. Você vai comparar isso com hoje em dia? Não dá. Não é mais assim. Quem é assim hoje é o Daniel. Não é mais assim. Não, de jeito nenhum.